Olá, aluno! Eu sou o professor Jean Cavaleiro. Estamos aqui em mais um encontro, mais um degrau que nós vamos subir aqui e hoje vamos estudar o tema perícia contábil. Perícia contábil é um tema que com certeza vai cair no exame de suficiência, cai em todos eles, é um dos itens a ser estudado, do qual você deve se preparar. Então hoje nós vamos fazer aqui uma visão geral sobre essa temática. E o objetivo é fazer o quê? O objetivo é fazer com que você compreenda as principais leis, as definições e os conceitos do tema perícia contábil. Se seguir aquilo que vem acontecendo em outras bancas, em outros exames anteriores, nós vamos ter questões teóricas e por isso nós vamos seguir aqui essa conceituação teórica. Até vamos fazer depois, mais para frente, alguns aspectos práticos, mas é importante que nesse pontapé inicial, para entender perícia, a gente entenda a dinâmica, como é que ela funciona e dizendo mais que é uma grande área aí para você atuar depois que você fizer obter aí o êxito no seu exame de suficiência. Então vamos lá, vamos entender um pouco o que é ser perito, quais são as leis que embasam a perícia contábil, né, e como que você deve se organizar para esta operação. Então vamos lá, eu vou grifar aqui as partes importantes desse conceito. Então, isso que eu aqui vou colocar está previsto no Código de Processo Civil, ok? Então é importante que você saiba a origem. As avaliações da FGV, é muito comum elas cobrarem a origem, a lei, da onde se embasou, qual é o critério. Porque uma lei, uma vez que você estará conectado com o Tribunal de Justiça, você conhecer leis vai ser fundamental, você conhecer de onde que as regras vieram. Então, esses artigos aqui estão no Código de Processo Civil. Coloquei os principais. Artigo 156. O que o artigo 156 ele estrutura e coloca aqui para você que amanhã será o perito contábil? Aqui nós vamos entender como que nasce a figura do perito oficial. É concurso público? Você é contratado? É CLT? Como é que funciona? Quem nunca fez tem dificuldade de saber como é que opera, como é que funciona. Então, como é que funciona? Não é contratação, não é concurso público, mas sim um ato de nomeação. Então, logo no inciso 1º do artigo 156, vem aqui como é que funciona. Os peritos são nomeados. Ponto. Então, você vai atuar como perito, uma vez habilitado, você será nomeado. Nomeado entre quem? Você faz um cadastro e você é nomeado entre profissionais legalmente habilitados. Então, é você e mais milhares de pessoas que vão se cadastrar nos milhares de tribunais que tem no país todo para poder ser e atuar com a figura do perito oficial. Então, o que coloca mais ainda? Os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então, quando você obtiver a sua aprovação no exame de suficiência, você se cadastra no Tribunal de Justiça, né? Tem um site, depois eu até posso mostrar para vocês como que funciona. Você se cadastra, preenche toda a documentação comprobatória, né? A formação, diploma de nível superior, a aprovação e atuação como contador devidamente aprovado. E aí você está cadastrado e o juiz, quando precisar, ele vai te nomear para o caso A, B, C. Então é nomeação de acordo com o número de processos. E aí eu não preciso nem dizer que o Brasil é um dos países que tem os maiores números de processos, né, empresariais. Então você vai ter um campo amplo aí, vasto, para poder atuar e uma importante fonte de receita para você que será contador. No inciso 2º, senhores, o que diz aqui? Para a formação do cadastro, do qual vai acontecer a sua nomeação, os tribunais devem realizar consulta pública. Eles consultam num banco de dados, né? Então, isso é feito por meio de divulgação em rede mundial de computadores, traduzindo internet, ou em jornais de grande circulação. Além de consulta direta a universidades, conselhos de classe como o CRC, por exemplo, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Então, é consultado conselhos de classe
para verificar os profissionais habilitados para nomear, para fazer perícia em determinadas áreas, ok? Então, esses artigos aqui, é quase que certeza que um deles vai surgir questões para ver se você o conhece, em que situação, como que é nomeado, onde que o juiz procura, qual que é o critério de contratação, se você é contratado por todos os registros, todos os benefícios de CLT, né? Se é CNPJ, se é nomeação. Então é importante que vocês tenham. O que eu sugiro para vocês? Abram um caderno para se organizar e neste caderno vocês devem fazer o quê? Abram matérias para cada uma das áreas que nós formos estudar. Perícia contábil, a primeira delas. Põe lá, área 1, perícia contábil. Aí faz um fichamento de tudo que nós falarmos aqui. Você precisa escrever todo esse artigo? Não, mas anota pelo menos o artigo. Artigo 156, inciso 1 e 2, fundamental. 1, 2 e 3, que nós já vamos tratar dele, tá bom? E aí reduz com as suas palavras, porque aí lá na frente é fácil para você rever. Combinado? Vamos fazer assim? Depois, em outras aulas, eu quero até conversar com vocês e quero verificar se vocês têm, se fizerem esse fichamento, que ajuda muito você memorizar, ok? No inciso 3º, senhores, diz o seguinte: os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro. Ou seja, eles vão sempre estar em busca de novos peritos, considerando a formação profissional. Então, quando eles forem buscar, quem tem as titulações necessárias, né? A atualização do conhecimento. Então, você, uma vez aprovado no exame de suficiência, será cadastrado no site do CRC, vai ser um contador lá licenciado pelo CRC, pelo Conselho Regional de Contabilidade, e você vai fazer ali diversos cursos de adaptação, de reciclagem, e isso vai contar também para você ser escolhido aí nessas atuações de perícias contábeis. Além das experiências, então quanto mais perícia fizer, mais chance de você ser escolhido para novas perícias você terá, ok? Então esse é o artigo principal que define a atuação do perito contábil. Isso aqui eu devo resumir, registrar um fichamento num caderno para que eu possa estudar no período futuro. O que é importante também você conhecer? Ok, eu vou prestar serviços para um tribunal de justiça, que envolvem partes, uma, duas ou mais. E eu não sou um funcionário de nenhum deles. Quem vai efetuar meu pagamento? Quem será que vai efetuar meu pagamento? Então, o artigo 95 do Código de Processo Civil também prevê quem fará esse pagamento da perícia contábil, né? O serviço prestado pelo perito contábil. Então, resumidamente, o que eu coloco para vocês? Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado. Então, o que é uma parte de um processo? É o interessado. Então, por exemplo, se eu estou numa questão judicial contra alguém, eu sou uma da parte, o outro alguém é a outra parte. Eu quero uma perícia para provar para a outra parte que eu estou certo. Eu quero uma perícia. Quem pediu? Eu. Quem vai pagar? Eu. Se a outra parte o fizer, a outra parte o paga. Então o artigo vê o quê? A cada parte adiantará a remuneração daquele que você indicar. Sendo a do perito ainda pela parte que houver requerido, que é esse trecho aqui, que traduz isso que eu estou falando. Sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Então, uma das definições, uma das possibilidades de pagamento, a parte que pediu fará o pagamento. Mas a perícia pode ser interesse de ambas as partes, né? Então, quando for interesse de ambas as partes, ela pode ser rateada. Então, quando ela for determinada por ofício, né, que é interessante para ambas as partes, o que é determinação por ofício? O juiz determinou que a perícia se faz necessária. E aí é a possibilidade em que se haja o rateio, ok?
No inciso 1º, diz o seguinte, do artigo 95. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Então, tendo como base o que está definido no caput, né, aqui do artigo 95, que a parte solicitada terá que fazer o pagamento, e se o juiz assim entender, ele pode determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo esses valores, ok? Então, o que você precisa resumir aqui desse capítulo? Quem faz o pagamento? Opção 1, a parte que requereu a perícia, ou um rateio, caso o juiz determine que aquela perícia se faz necessária. Okay? Uma vez determinada para garantir o pagamento e o recebimento do prestador de serviço, o juiz pode pedir um adiantamento sendo depositado em juízo para que o serviço possa ser iniciado. Ok? Senhores, conceito de laudo pericial. Outro ponto importante para que a gente consiga aí compreender o que é a função de um perito e o que ele produz. O laudo pericial é a produção do seu trabalho. O que o perito oficial faz? Laudo pericial. Um perito oficial faz laudo pericial, ok? E esse laudo, ele é um documento público que ele deve seguir alguns critérios. Quais são esses critérios? Então, quem determina, quem regulamenta isso é o artigo 473. Então, são artigos importantes para que você busque e se aprofunde nesses artigos, que pode ser a base teórica da conceituação da atuação de um perito oficial. Então, um laudo pericial, ele deve conter alguns pontos essenciais. Quais são esses pontos? Primeiro deles, a exposição do objeto da perícia, ou seja, é a descrição, é a explicação, é a explanação daquilo que está sendo periciado. Por que isso é feito logo de entrada? Para que você, como perito, não fuja do objeto da perícia. Isso é outro cuidado que se deve ter. Não devemos fugir do objeto central da perícia. Eu não posso, a cargo de fazer uma perícia, fazer uma devassa em uma organização qualquer. Não, eu vou fazer perícia restritamente naquilo que é o objeto da perícia definido aqui nessa parte 1. Na parte 2, a análise técnica ou científica realizada pelo perito. Então, isso aqui é a sua produção de conhecimento. Análise técnica. O seu conhecimento da área vai ser estipulado aqui, descrito aqui. Na parte 3, a indicação do método utilizado. Então, se eu usei o meu conhecimento técnico, é importante que eu deixe claro qual foi a metodologia. Por quê? Para que, caso haja uma contestação da perícia, seja fácil que outra pessoa chegue nos resultados ou compreenda, pelo menos, os resultados que eu, como perito, acabei atingindo. Então, eu devo fazer a indicação do método que me fez chegar naquele resultado e naquela análise, de maneira clara e objetiva, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área de conhecimento da qual se originou a discussão judicial. O que isso quer dizer, senhores? Por exemplo, se a questão é eu avaliar o grau de liquidez e endividamento de uma organização, eu tenho que usar os métodos de liquidez já amplamente conhecidos pelo mercado e pela ciência. Eu não posso criar o meu método para avaliar se a empresa A, B ou C tem condições de honrar seus compromissos ou não, se ela realmente está em condições de falência ou não. Eu tenho que usar os métodos já consagrados, e isso previsto em lei. Vejam que o artigo 473 pontua isso. Então, senhores, na parte 4, outro ponto importante é eu colocar uma resposta conclusiva.
Então é ruim que numa perícia tenha termos como me parece que, não pode parecer, tem que ser. Eu tenho que ter resposta conclusiva, afirmando que há ou negando que não há. Então, ter resposta conclusiva é importante. Uma perícia que o resultado é inconclusivo é algo muito ruim, né? Então, deve ter uma resposta conclusiva, mas em quais aspectos? A todos os quesitos apresentados. Então, aquilo que foi pontuado para ser objeto da pesquisa que eu pontuei lá no item 1, eu devo ter resposta conclusiva para cada um deles. Ou sim, quando sim, ou não, quando não. Né? Então, deve ter resposta a todos os quesitos apresentados pelo juiz. Quando ele pediu e determinou que a perícia seja feita, ele deve limitar e pontuar e ser claro que perícia deve ser feita. Então, ele deve levar em consideração a perícia, o olhar do juiz, né, os quesitos, chamamos assim, né, do juiz, pelas partes. Quem são as partes? As envolvidas na questão judicial. E pelo órgão do Ministério Público. Então, a minha perícia, ela deve responder a questões de todos esses entes envolvidos. As partes, que podem ser mais de duas, o juiz, que ele queira ter mais clareza sobre uma situação, ou a contraproposta, a contravisão, que é do Ministério Público, que causou toda a discussão aí do processo judicial. Ok? Então, senhores, mais um artigo para você anotar aí no seu fichamento, artigo 473. Por que eu fiz, senhores, esse filtro dos artigos importantes para vocês? Pelo seguinte: para que você não tenha que ler um excesso de conteúdo de maneira desnecessária. Então, eu estou pontuando para você aqui o X da questão. Onde é que você deve ir para focar e conhecer melhor exatamente aquilo que pode ser cobrado no exame de suficiência. Ok? Então, vamos lá, senhores. O laudo pericial. O que é o laudo pericial, então? Lá no artigo 473... Ó, nós estávamos nele aqui, né, no anterior. Então, nós temos aqui, ó, no inciso 1º, mostrando o quê? O inciso 1º diz, ó, no laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica. Então, eu devo respeitar a cronologia, quando houver questão de tempo, linguagem clara, simples e objetiva, palavras rebuscadas não são palavras que levam ao entendimento nem à riqueza do relatório, muito pelo contrário, dificulta a compreensão. E deve deixar muito claro no laudo como alcançou os resultados das conclusões, né? Como é que eu cheguei nesse resultado? E isso deve estar descrito muito claramente, para que não gere dúvida e não tenha aí a perícia sendo contestada. O inciso 2, senhores, no mesmo artigo, ele diz o quê? É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação. Isto, senhores, remete ao que nós tratamos lá atrás. Você deve focar no objeto da perícia. Então, é vedado, ou seja, é proibido você ir além daquilo do qual você foi designado. É proibido também emitir opiniões pessoais. Então, senhores, isso aqui é muito provável que se cobre numa questão. O que é proibido a um perito, né, na construção de um laudo pericial? Está aqui a sua resposta. Né? Então, ele não pode ultrapassar os limites dos quais a perícia foi solicitada, não pode emitir opiniões pessoais. A opinião dele não é opinião, é parecer técnico. Então, você tem o quê? Perito, ele não dá opinião, ele dá parecer técnico. É ou não é? E não se esquecendo, sobre aquilo que é objeto da perícia, ok? No inciso 3º, senhores, o que nós temos aqui que também é muito provável que caia em uma questão? Ó, para o desempenho de sua função,
O perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, porém abre-se uma ressalva, meios necessários legais. Como, por exemplo, ouvir testemunhas, obter informações, de novo, de maneiras legais, solicitando documentos que estejam em poder da parte. Então, você tem poder que um contador normal ou contratado no escritório de contabilidade não teria. Você tem esse poder de solicitar documentos anteriores que estejam com uma das partes. De terceiros ou em repartições públicas. Você pode buscar documentações adicionais para embasar o teu olhar técnico. Você pode ainda instruir laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da pesquisa. Então, senhores, esses incisos primeiro, segundo e terceiro, eles são essenciais para que você conduza de uma maneira muito positiva ao laudo pericial ora produzido, ok? Além dos artigos do Código de Processo Civil, senhores, também é previsto toda essa operação na NBC TP01. Então, aqui é outra dica importante de estudo, que inclusive eu coloquei aqui para vocês um link, né, que trata da norma técnica em que vai definir ali a função do perito contábil. Essa norma técnica que trata do perito contábil está nesse link aqui, que eu vou colocar o link também para vocês aqui no comentário da aula, para que vocês possam baixar o documento e ter uma ideia do que é solicitado ali. Então, para eu fazer essa prova de perícia, é importantíssimo que eu abra esse documento, ele não é tão extenso, e que você conheça quais são as tratativas do perito contábil e quais são os aspectos legais do perito contábil, ok? Senhores, então, tratando dessa norma 01, né, TP01, da NBC TP01, vamos conhecer aqui os tipos de perícias definido pela norma. Então, vejam que não é um critério por um estudioso, não é uma norma, né, já reconhecida, já aprovada, que você vai se aprofundar, ok? Então, senhores, os tipos de perícias são basicamente dois. É a perícia judicial e a perícia extrajudicial. Então, na perícia judicial, ela é conduzida pelo Poder Judiciário, e a extrajudicial você tem três opções: a arbitral, a estatal e a voluntária. Então, vai ser importante que vocês, no nosso processo, no material que eu coloquei o link aqui para vocês, vocês conheçam cada uma das três operações de perícia: arbitral, estatal e voluntária. Em que situação, como que elas ocorrem, quais são os requisitos, tá bom? Outro ponto importante previsto na norma também: procedimentos periciais contábeis. Então, quais são os procedimentos importantes aqui? Então, veja só. Um procedimento importante é o exame. O que é examinar? Examinar, por exemplo, é a análise de livros. Livros caixas, livros fiscais, livros de registros. Então, o exame é a análise de livros, análise de registros de transações, para verificar veracidade, falsificações e documentos. Então, o que você examina? Livros, registro de transações e documentos. Então, a palavra-chave é análise. Você está analisando esses documentos que acima foram pontuados. Outro procedimento pericial contábil, a vistoria. A vistoria não é uma simples análise. Ela é a diligência que objetiva a verificação, isso aqui é importante. Então, a vistoria, ela busca a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato. Ou seja, determinado volume de venda aconteceu, sim ou não. Isso é uma vistoria.
Determinado volume de notas fiscais foram emitidas? Isso aconteceu ou não? Quantidade de notas canceladas. Isso aconteceu ou não? É uma vistoria, né? De forma circunstancial, que você vai avaliar um objeto específico previamente determinado. Ok? Então vejam que o exame é uma coisa, a vistoria é outra, que vai além do processo de análise. A indagação. O que é a indagação? É outro procedimento também feito. É a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto e de fatos relacionados à perícia. E aí pode ser as partes, funcionários da empresa, pode ser uma série de pessoas. Então, até aqui, no seu fichamento, você vai registrar o que é exame, o que é análise, o que é vistoria e o que é indagação. Você vai registrar ainda o que é a investigação. Investigação é a pesquisa que busca trazer ao laudo pericial contábil ou parecer técnico contábil o que está oculto por qualquer motivo que seja. Isso é investigação. As pessoas podem não falar a verdade, elas podem não mostrar os documentos na íntegra. Então a investigação tem um papel também dentro da perícia contábil. O arbitramento. O que é o arbitramento? É a determinação de valores, quantidades ou a solução de controvérsias por critério técnico científico. Ou seja, o arbitramento é a minha definição em cima do conhecimento técnico que eu dei, ou melhor, utilizando o conhecimento técnico que eu tenho com os documentos que está sendo analisado. Eu vou arbitrar, eu vou decidir o caminho que eu vou seguir, o critério que eu vou adotar, ok? Outro procedimento importante, mensuração. Senhores, reforço, uma prova pode criar confusão na sua cabeça para você avaliar o que é mensuração, o que é avaliação, o que é certificação, o que é exame. Isso pode acontecer, ok? A mensuração é o ato de qualificação e quantificação física das coisas. Bens, direitos e obrigações. Então, toma muito cuidado para você não confundir mensuração com avaliação. A mensuração é o ato de qualificação, de quantificação física das coisas, bens, direitos e obrigações, que é a base da estrutura patrimonial de uma empresa. Então, um conjunto de bens e direitos do lado do ativo e de obrigações do lado do passivo. A avaliação, o que é avaliação? É o ato de estabelecer valor de coisas, bens, direitos e obrigações. Então, aqui eu já estou dizendo que tem, por exemplo, caixa no valor de tanto, eu tenho estoque no valor de tanto, eu tenho recursos, ativos não circulantes no valor de tanto, tá bom? Esse é o ato da avaliação. Certificação é o ato de atestar a informação obtida. Então, a certificação, eu estou atestando que aquilo que eu tenho vai formar prova pericial, ok? Outro procedimento pericial é a testabilidade. O que é a testabilidade? É a verificação dos elementos probantes juntados aos autos e ao confronto com as premissas estabelecidas. Testabilidade é eu verificar se aquele conjunto probatório que eu juntei que se condiz com a realidade. É uma espécie de uma revisão, se não há uma falha técnica de conceito minha em cima daqueles documentos que foram levantados. Então, olha quantos termos, senhores, nós trabalhamos aqui e que é importante que você conheça, esses detalhes, e você fazendo lá o seu fichamento vai facilitar bastante a sua operação. Esclarecimento sobre laudo e parecer
pericial contábil. Outro artigo importante do Código de Processo Civil, que é mostrar o quê? Perdão, não é o Código de Processo Civil, aqui é na NBC, Norma Brasileira Contábil. Então, na NBC, no artigo 56, ela aponta o quê? Havendo determinação de esclarecimento sobre o laudo ou parecer sem realização de audiência, o perito deve fazer. Ou seja, o juiz tem autonomia para te acionar e pedir esclarecimento de dados que ele enxergou lá que você trouxe na perícia. Ok? Então, lá no artigo 56 do TPC, do NBC, você vai encontrar ali essa definição, esse conceito, né, da necessidade de prestar esclarecimentos quando necessário, sem que tenha uma audiência para este fim. Ok? No link que eu coloquei lá, você consegue observar esse item 56 e compreendê-lo melhor. Tá bom? Então, senhores, essa NBC, Norma Brasileira de Contabilidade, TP 01, de 19 de março de 2020, é que embasa esse artigo 56, por exemplo, que eu acabei de pontuar para vocês aqui. Então, aqui é hora, então, de nós nos aprofundarmos nessa norma brasileira de contabilidade, porque ela vai trazer para você todo o conhecimento necessário, né, e cuidados que você precisa ter para exercer a perícia contábil. Uma delas, senhores, é a questão de suspeição e impedimento legal. O que é suspeição? É quando você vai dizer assim, gente, eu não posso trabalhar nesse caso. Mesmo que você tenha sido nomeado, você não pode trabalhar. E quais são essas situações? Quais são esses casos? E aí você precisa novamente dominar esses critérios, porque o exame de suficiência gosta muito de cobrar esse conhecimento. Então, olhem aqui as situações. O perito deve declarar-se suspeito quando? O que é declarar-se suspeito? É falar, eu não posso fazer. Né? Isso é sempre após nomeado ou contratado. É quando você verificar a ocorrência de situação que venha suscitar suspensão em função da sua imparcialidade. Ou seja, se eu não puder ser imparcial, eu não posso atuar. Ou independência. Eu não posso ser independente porque eu tenho algum certo relacionamento com a situação. Então, primeiro foi imparcialidade, depois independência. E dessa maneira que você, de alguma forma, possa comprometer o resultado do seu trabalho em relação da sua decisão. Então, quais são elas? Vamos lá entender quais são essas situações. Quando nomeado, o perito deve dirigir-se à petição no prazo legal, justificando a escusa e o motivo de impedimento. Então, ele vai argumentar e dizer, eu não posso por causa disso. O assistente técnico deve declarar-se impedido quando, após contratado, verificar a ocorrência de situação que venha suscitar impedimento em função da imparcialidade e independência. Dessa forma, comprometer o resultado do seu trabalho. Ou seja, em outras palavras, quando você for envolvido de alguma maneira com a parte, é um devedor, você tem algum relacionamento de parentesco, de amizade, ou é inimigo mortal, por exemplo. De uma das partes envolvidas. Então, você, para não ter o resultado do seu trabalho comprometido ou questionado, você pode aí se declarar suspeito e não atuar nesta ação. Então, essa suspeição legal, elas são previstas já na norma brasileira de contabilidade quando você é amigo íntimo de qualquer das partes. Quando você é inimigo capital de qualquer das partes. Você é suspeito quando ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes, né? Dos seus cônjuges, de parentes desses em linha de reta ou em linha colateral, até terceiro grau. Então, se você também tem uma relação financeira de dívida ou de crédito com parentes, filho, pai, mãe, tio, tia, primo, que tem alguma relação próxima com uma das partes, você também tem que se declarar impedido. Né? Por quê? Terceiro ou em entidades das quais esses façam parte de seu quadro societário ou direção. Então, essa relação, senhores, de proximidade pode ser ou com a parte
ou com alguma instituição da qual uma das partes, ou parentes da parte, tem alguma relação, tem algum envolvimento. Então veja que é bem simples, é quase que óbvio, né? Por exemplo, você não pode ser perito de uma ação judicial que envolva uma empresa, que um filho meu trabalha nessa empresa. Eu sou o perito e o meu filho trabalha nessa empresa e eu vou fazer perícia de onde o meu filho trabalha. E pior ainda se o meu filho for o responsável da área da qual eu vou fazer perícia. Então, é mortalmente suspeito e aí você não pode ser agente dessa operação. Uma etapa importante, elaboração da proposta, né, de perícia. O que a norma brasileira de contabilidade traz para você? O perito nomeado pode requerer a liberação de até 50% dos honorários depositados quando julgar necessário para o custeio antes do início dos trabalhos. Isso por quê? Porque às vezes vai exigir transporte, locomoção, aluguel de carro, vai exigir um investimento seu para que você possa desenvolver. E às vezes pode envolver até hospedagem também. Eu tenho que viajar, avião, passagem aérea, hotel, né, alimentação, para que eu possa fazer a perícia em um período lá determinado pela justiça. Então, eu posso, nesse caso, pedir 50% daquilo que já foi depositado em juízo como liberação para que eu possa custear essa operação, né, com esse recurso que lá já está. Aqui é importante, sendo proibido, defesa é proibir o perito receber honorários diretamente dos litigantes ou de seus procuradores. Então, você não pode receber recurso de nenhuma das partes. E nem de pessoas próximas, ok? Salvo, tem uma exceção, né? Disposição em contrário determinada pela autoridade competente. Então, ou seja, caso o juiz determine que alguém em específico execute um pagamento, o juiz está sabendo. Fora dessa situação, isso não é permitido. Então, senhores, quando a perícia for considerada inconclusiva, isso aqui é importante. Isso é muito importante que a norma prevê. Então, quando a perícia for considerada inconclusiva ou ineficiente, ou quando substituído, né, troquei a perícia, pode a autoridade competente determinar ou a redução do valor pago ou a devolução do valor dos honorários já recebidos. Então, pode acontecer de você fazer a perícia, o seu relatório não trazer uma conclusão, pode-se ter ou pagamento parcial ou você tendo que devolver o recurso já recebido para que as partes possam, assim, solicitar e assim ser nomeado um novo perito. Então, senhores, a perícia na área contábil, ela meramente é fazer o quê? É você fazer uma leitura da estrutura contábil da empresa, da estrutura patrimonial. É o que eu vou fazer. Para isso, você vai usar de um conhecimento técnico, que eu sei que todo mundo que foi aluno meu estudou isso aqui muito, que é análise das demonstrações contábeis. Eu sempre falei para quem é aluno meu, você não estude conteúdo para prova. O que você estuda aqui é instrumento de trabalho. É uma ferramenta para você aplicar em alguma operação profissional. E a análise das demonstrações contábeis é uma delas. Então, você usa conhecimento técnico para dizer essa empresa está assim ou essa empresa está assado. Mas como assim? O que é isso? Como, por exemplo, olha um instrumento de análise de demonstrações contábeis. É você, por exemplo, fazer a análise do índice de liquidez. O que é o índice de liquidez, senhores? É você avaliar a capacidade de uma empresa de honrar suas obrigações dentro de um período. Como assim honrar as suas obrigações? É eu verificar se, para os recursos que a empresa tem, o quanto ela consegue atender às suas obrigações existentes dentro daquele limite de período. Então, tem um termo técnico para isso, que é índice de liquidez. Alguns autores colocam lá como uma capacidade de pagamento, capacidade de honrar compromissos, não importa, mas resumidamente é isso. E aí tem algumas técnicas para fazer isso, tem algumas formas. E quais são essas formas ou etapas? Existe uma liquidez chamada liquidez imediata.
O que é essa liquidez imediata? É eu avaliar o quanto que eu consigo honrar e pagar as minhas obrigações de curto prazo. Resumindo, traduzindo, obrigações de curto prazo é passivo circulante. O que é o passivo circulante? É aquilo que você tem de obrigação dentro do período de um ano. Então a questão é o quanto que o meu caixa, o meu disponível, ou equivalente de caixa, que é o dinheiro em caixa e dinheiro em banco, quanto que o meu disponível, ou equivalente de caixa, consegue honrar as obrigações de curto prazo de uma empresa. Quanto? Essas operações, senhores, elas costumam vir assim. Por exemplo, você calculou aqui o disponível. Vou pegar um mais grossinho, que esse aqui ficou... Não, vai esse mesmo. Você pegou aqui, ó, o disponível. Como que você pegou? Você pegou no balanço patrimonial, lá onde tem caixa e banco. Hoje, resulta os dois, está lá disponível. E dividiu pelo passivo circulante. Onde está o passivo circulante? Lá no balanço patrimonial, né? Na primeiro grupo de obrigações lá do passivo. Vamos supor que você fez esse cálculo, extraindo esses valores do balanço e deu esse resultado aqui, ó, 0,5. O que isso significa, senhores? Isso significa que para cada R$1 que você tem de disponível, você tem 50 centavos, perdão, para cada R$1 que você tem de passivo circulante de obrigação, você tem 50 centavos em recursos disponíveis, ou equivalente de caixa, no ativo circulante. Então, ou seja, essa empresa ela tem R$1 de obrigação no passivo circulante e ela tem para cada R$1 ela tem 50 centavos disponível. Ou seja, se ela fosse honrar hoje as suas obrigações de curto prazo com os recursos de caixa, ela não vai conseguir. Pergunta, ela precisa conseguir? Não, ela não precisa. Obviamente que não, né? Por quê? Porque são recursos de até um ano, de 12 meses. Esse valor pode ser feito depois, aferido depois, né, no decorrer do ano com a operação da empresa. Mas é um índice importante. Por que importante? Mostra a capacidade de honrar obrigações de maneira imediata, ok? Aqui tem algumas discussões técnicas e gerenciais, se deve ser alto, se deve ser baixo, que aqui resumidamente é o quanto a empresa deve ter em caixa. Não é assim de suma importância que tenha recurso excessivo, muito menos ter recurso para pagar um ano de obrigação, mas é uma fonte de operação. Aqui eu consigo avaliar, por exemplo, que se a liquidez imediata for muito alta, significa que a empresa tem excesso de recurso em caixa. E aí eu tenho que cruzar com outros índices e responder, por exemplo, será que eu preciso ter esse volume em caixa? Recurso em caixa excessivo também é ruim. Em caixa eu devo ter o suficiente necessário, é o capital circulante líquido necessário para aquele curto período, que nós também vamos estudar nesse conceito. Então, o que eu quero dizer aqui? Um índice desse sozinho, senhores, não quer dizer muita coisa. Eu tenho que avaliar o conjunto dele, né, o histórico, para saber a evolução, se melhorou, se piorou, e comparado também com o segmento. As empresas do meu segmento costumam manter esse índice em que valor? Então, essa comparação com o meu histórico com o segmento, ela é fundamental para poder classificar se é uma situação boa ou ruim. E para a perícia, isso deve ser levado mais em consideração ainda. E a liquidez seca, senhores? O que é a liquidez seca? A liquidez seca ela faz o seguinte, ela extrai do ativo circulante o item estoque. Por quê? Você não vai pagar obrigações com estoque. Então aqui você pega o ativo circulante, abate estoque e divide pelo passivo circulante. Então aqui eu consigo identificar, por exemplo, o peso que o estoque tem nesse quesito, nesse item. Novamente, ele sozinho significa muita coisa? Não. Mas um histórico para acompanhar a evolução
e acompanhar com o segmento, isso é de suma importância para avaliar a liquidez seca. A liquidez corrente, senhores, ela avalia o quê? A relação do ativo circulante com o passivo circulante. Então aqui, você consegue perceber que ativo circulante não tem só dinheiro, é banco, é estoque, né? E outros itens de curto prazo no ativo circulante eu considero todo o conjunto, né? De uma forma geral, qual que é a regra? Um item desse, para ele ficar bom e mostrar que eu tenho condições de honrar meus pagamentos, deve ser maior que 1. Deve ser maior que 1, porque se ele for maior que 1, significa o quê? Eu honro os meus compromissos e ainda sobra recurso. Se for menor que 1, significa o quê? Que eu não honro o meu compromisso e ainda falta. Né? Então, por exemplo, se der 0,5, para cada R$1 eu tenho 50 centavos. Se der 0,9 para cada R$1, eu tenho 90 centavos. E isso pode, não que seja, mas pode ser indício de situação financeira ruim. Ok? Em especial a liquidez corrente. A liquidez geral, porque a liquidez corrente, senhores, só para reforçar, ela trata de recursos de curto prazo, tanto no ativo circulante como no passivo circulante. A liquidez geral, ela faz o quê? Ela pega recursos de curto e de longo prazo. Ela soma o quê? Ativo circulante mais realizável a longo prazo. Percebe? E dividido pelo quê? Passivo circulante por passivo não circulante. Então ela utiliza o quanto que os recursos de curto prazo mais de longo prazo conseguem honrar os recursos, as obrigações, de curto prazo mais as obrigações de longo prazo. Então o conjunto desses índices possibilita saber se essa empresa tem obrigações mais de curto prazo, mais de longo prazo, o quanto que as obrigações com terceiro representam das obrigações com sócios, o quanto dos recursos dos ativos consegue cobrir os recursos do passivo. Então, ter essa visão de que essas fórmulas dos índices de liquidez, elas mostram a saúde financeira da empresa. Eu gosto de dizer que é uma espécie de exame de sangue. Né? Porque eu consigo saber se a empresa está dentro do parâmetro do mercado, e isso é facilmente consultado, e se ela está dentro de uma progressão, ou se está dentro de uma situação de decaída dentro desses índices. Ok? E solvência geral mostra o quanto que o ativo consegue cobrir, né, as obrigações da empresa. O ativo total ele consegue cobrir, né, o passivo exigível menos as receitas diferidas. Então, esses índices, como resumo, eles vão apontar o quanto que a empresa está ou não caminhando, ou para insolvência, no caso da falência, né, vai mostrar saúde financeira, bancos utilizam muito isso, que é para saber se consegue crédito ou não. Fornecedores utilizam muito isso, que é para saber se vende a prazo ou não para uma empresa. Grandes indústrias utilizam esses conceitos, que é para saber se um fornecedor está entrando em risco de operação ou não. Porque se uma empresa trabalhar com esses índices abaixo de 1, o que isso significa, senhores? Que essa empresa não está em condições de honrar suas obrigações. Se isso acontecer por um período, o que vai acontecer? Ou vai deixar de pagar fornecedor, ou vai deixar de pagar imposto, ou vai deixar de pagar funcionário, mas alguém das obrigações vai deixar de receber. E isso pode significar uma dificuldade operacional lá na frente. Percebe a riqueza dessas análises de índices que nós temos aqui? Parece teoria, mas é prática pura. Outro índice que você, como perito, precisa conhecer e fazer laudo e entender o que ele significa é o índice de endividamento total. Ou seja, ele indica, vou pegar outro marcador aqui, ele indica a porcentagem que o endividamento da empresa representa sobre os recursos totais. Então, das obrigações que eu tenho, o quanto em percentual aquilo representa de tudo que eu tenho de endividamento. Significa também qual a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros. Isso quer dizer que você é proibido de ter financiamento de terceiros? Não, mas deve ser dentro de um certo equilíbrio.
deve ter sempre dentro de uma margem. E eu conhecer essa margem, conhecer o mercado e conhecer a evolução histórica dessa empresa, isso é fundamental. Além de conhecer o endividamento, o que é importante também, senhores? É vocês conhecerem a composição desse endividamento. O que essa composição significa? Indica a participação das dívidas de curto prazo em relação ao endividamento total. Ou seja, em outras palavras, de tudo que eu devo, quanto que eu tenho que pagar amanhã? Nesse cenário, senhores, a engenharia financeira ela costuma fazer o quê? Ela costuma reorganizar, passar a dívida de longo prazo para curto prazo, ou de curto prazo para longo prazo, dependendo da situação da empresa. Então, você conhecer como que esse processo se evolui, como que ele se dá no contexto histórico e como que ele se dá na comparação com o mercado. É muito importante para você construir um laudo pericial seguro. Olha outra ferramenta importante para você avaliar uma organização, se ela está boa ou não. É o índice de lucratividade ou rentabilidade. Quais são? O que são esses índices, né? Esses índices eles estão relacionados com as contas de resultados. É o que vai mostrar se a empresa ganhou, quanto ganhou e o quanto perdeu. Tudo isso em relação ao quê? Às vendas líquidas. Então, veja só, praticamente são 3. Quais são elas? Margem bruta. O que é margem bruta? É você pegar, por exemplo, o seu lucro bruto dividido pelas vendas líquidas. Isso vai dar um índice. Agora, imagine esse índice você acompanhando o histórico. A margem bruta de 3 anos, né, de um período qualquer, para eu saber se melhorou ou se diminuiu. A margem operacional é o quê? É o lucro operacional dividido pelas vendas líquidas. E onde que você encontra esses valores? Você vai encontrar todos eles aqui, ó, no DRE. O que é o DRE? Demonstrativo do resultado do exercício. Margem líquida. O que é a margem líquida? Eu acompanhar, fazer a relação de lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. O que é importante tirar aqui, senhores? O importante em uma organização não é o quanto você vende, é o quanto você ganha pela venda. E essa análise aqui vai demonstrar exatamente o quanto você ganhou para cada real vendido. Ok? Então, esses 3 itens aqui é importante que eu consiga avaliar no meu relatório um histórico de crescimento e consigo comparar a empresa com o mercado, com a empresa do mesmo porte e saber se está dentro de uma realidade factível ou não, boa ou ruim, ok? Giro do ativo total, outro ponto importante nesse processo de análise, senhores. Então, olha só, o giro de ativo total indica a eficiência com que a empresa utiliza seus ativos para gerar vendas. Como que você faz isso? Você utiliza uma fórmula. Você pega suas vendas líquidas, que você pega lá no DRE, tem lá a receita de vendas, os abatimentos de venda, o resultado disso, vendas líquidas, e divide pelo ativo médio. Mas você fala assim, professor Jean, onde encontra ativo médio? Eu não vejo isso no balanço. Você não vê no balanço, mas você constrói. Eu sempre falo, senhores, contador, ele não adivinha números, ele constrói números. Ele busca a informação, das informações que ele buscou, ele constrói. Então, o que é a construção do ativo médio? Aí você me disse, eu estou supondo aqui que você disse que não vê no balanço o ativo médio. Mas o que você vê? O balanço do ano 1 e o balanço do ano 2. Então, o ativo final do ano 1 é o ativo inicial do ano 2. Percebeu? Então, você pega o saldo inicial do ativo, que é o ativo do ano anterior, mais o saldo final, que é o saldo do ativo do ano atual. Soma os dois e divide por 2. Quando você divide, você encontrou aqui o ativo médio. Ok? Então, você mostrou aqui o quanto que você vende em relação ao ativo total que você tem. Qual que é a riqueza disso aqui? O ativo de uma empresa, senhores, o que ele é montado? Por um conjunto de bens e direitos. Ou seja, foram coisas que você foi investindo
para montar uma estrutura de ativo circulante que tenha um valor em caixa, que tenha um volume em estoque, que tenha um volume lá de vendas a receber, que tenha lá um volume de realizável a longo prazo, que tenha um volume de ativos, de ativo permanente, de maquinário, móveis. Então você tem uma estrutura para isso. Essa estrutura que você montou consumiu um volume de recursos. Quanto foi esse volume? 1 milhão, 100 milhões, 10 milhões, não importa quanto foi. Mas essa estrutura que você montou gera quanto em vendas líquidas? Para o investidor, senhores, isso é fundamental. Você imagina você montar uma estrutura de 1 milhão para gerar vendas líquidas de 10 mil reais por mês? Vale a pena? Não vale a pena. Então, esse índice ele tem que ser muito condizente com o ativo total que foi estruturado. Ok? Retorno sobre o investimento. Outro índice importante para fazer a sua análise de perito. Então, vamos lá. Ó. Retorno sobre o investimento ou retorno sobre o ativo é tudo a mesma coisa. Ou retorno sobre o capital empregado. Então, não importa o nome que eu utilize, é uma coisa só. Mas, resumindo, o retorno sobre o investimento é o quê? Eu pegar o lucro líquido, que eu pego lá do DRE e divido pelo ativo médio. No anterior, nós fizemos vendas líquidas. E aí, de novo, o importante não é o tanto que eu vendo, é o quanto eu ganhei em relação àquelas vendas. Ok? Então, esse lucro líquido, quanto eu estou lucrando, ganhando pela estrutura que eu montei? Quanto? Essa resposta é fundamental. Né? Então, tem duas formas de você fazer, ou pegar lucro líquido e dividir pelo ativo médio, né? Ou pegar margem líquida e multiplicar pelo giro do ativo total, que foi o que nós vimos no anterior. Ok? Então, senhores, essa discussão nossa aqui, que parece ser teórica, é mais para fazer um resgate de coisas que vocês viram, e lá na frente, quando nós formos solucionar questões do exame de suficiência, que já vai ser na próxima aula já, você vai conseguir compreender melhor. Índice de rotação de atividade. O que é essa rotação de atividade, senhores? É relacionada à velocidade de rotação de elementos do patrimônio. Mas como assim, professor, velocidade de rotação? É o quanto que as coisas se renovam. Uma empresa ela tem uma dinâmica de ser. Qual é essa dinâmica? Ela compra, ela recebe, ela estoca, ela confere, ela estoca, ela consome matéria-prima, ela produz, ela embala, estoca o produto acabado e vende. Então tem um ciclo de acontecer. E esse ciclo, eles são chamados de rotatividades. Então esse índice de rotatividade vai mensurar tudo isso. Como, por exemplo, rotação dos estoques. Ou seja, o estoque médio que eu tenho, ele girou quantas vezes em um ano? Essa é a pergunta que eu vou responder. Qual o nome dado para essa operação? Prazo médio de rotação de estoque ou de renovação de estoque, não importa. Rotação de duplicatas a receber. Também, da mesma forma, dado prazo médio de rotação de duplicatas a receber. O que se faz aqui? Você analisa quantas vezes que as suas vendas a receber ocorreram, na média, por ano. Um item importante também, para eu saber se aquelas vendas a prazo está condizente com a minha realidade financeira, por exemplo. Eu posso dar o prazo que o cliente solicita? Às vezes sim, às vezes não. E esse índice aqui vai mostrar a saúde dessa operação. Se aquele volume de venda a prazo está casado com a ordem de pagamento das minhas operações. Esse é o grande objetivo aqui. Então veja só, uma empresa ela compra, vende e recebe, ok? Então você compra, recebe matéria-prima e opera e vende. Esse prazo aqui é o prazo que a gente chama prazo médio de renovação de estoque ou de rotação. Aqui eu comprei, até eu vender, o produto estava parado. Isso aqui é resumido pensando numa venda comercial de loja. Mas se for uma indústria, eu compro matéria-prima, estoco, produzo, estoco acabado para depois eu vender. Aí esse ciclo seria maior. Entendeu? Quando eu vendo
e eu levo um tempo para a maioria das minhas vendas, eu não faço à vista, eu faço a prazo, né? E essa ação de eu vender e receber no futuro, eu preciso dimensionar o quê? O prazo médio de rotação de duplicadas a receber. Então, esse volume de venda que eu tenho aqui para receber, ela ocorre quantas vezes no ano? É isso que eu vou mencionar. Esse conjunto entre esta operação e essa aqui do recebimento é o que a gente chama de ciclo operacional. É o início, é a ação, é o ciclo com início, meio e fim. Compra, vende e recebe. E aí eu posso startar novamente essa operação de compra porque eu já recebi. Então aqui tem exemplos, né? Ou mais exemplos, ó, rotação de fornecedores. Ou seja, como é que eu calculo essa rotação de fornecedores? Eu vou pegar compras a prazo da empresa e eu vou dividir pela média de fornecedores. Esse resultado vai trazer aquilo que eu chamo de prazo médio de renovação de fornecedores, ou em outras palavras, prazo médio de rotação de fornecedores. Ou seja, as vendas, as compras que eu faço a prazo, na média eu as faço quantas vezes? Em qual a periodicidade que eu faço isso em um ano? Né? Então isso você faz como que você chega nesse número? Divide número contábil do ano, que é 360, dividido pelo prazo médio de fornecedores. Então, senhores, vão fazendo esta resenha, porque lá na frente os cálculos que nós fizermos, muitas vezes nós vamos resgatar essas fórmulas. Então, por isso que é importante você fazer o fichamento no seu caderno, anotando essas fórmulas, os principais índices, como é que eles são construídos. E esse aqui em particular, senhores, ele é muito bacana de ser calculado, porque você entende a empresa funcionando. Você entende a composição do dinheiro indo para lá, vindo para cá, né? Compra a prazo, venda a prazo, casamento de venda a prazo que vem de compra a prazo que venda a prazo, entendeu? Ciclo financeiro ou ciclo de caixa. Esse aqui é essencial. Ó, tempo decorrido entre o pagamento das compras dos fornecedores até o momento em que ela recebe o valor das vendas efetuadas. Então você imagina, ó, eu compro com o meu fornecedor, o meu prazo de pagamento é essa barra que eu fiz aqui. Aí quando eu vendo para um cliente, eu vendo a prazo em que minha barra de prazo para o cliente me pagar é essa segunda barra. Você percebe que eu estou tendo do meu fornecedor um prazo menor do que o prazo que eu estou dando para o meu cliente? O que isso significa? Isso significa, senhores, que essa diferença de prazo aqui, ó, eu vou ter que bancar do bolso. É a minha necessidade de capital para cobrir o período de diferença entre a compra e o recebimento. Como que se calcula isso, senhores? É o ciclo operacional menos o prazo médio de rotação dos fornecedores. Então você aqui também vai trabalhar no sentido de quê? Você vai trabalhar no sentido de buscar um equilíbrio. A ideia, senhores, é que a barra de fornecedores, agora eu vou pôr laranjinha aqui, ó. A barra de fornecedores deu esse prazo, a minha barra de prazo para os meus clientes tem que ser um prazo menor. Esse é o ideal. Nem sempre é possível, mas para a saúde financeira de uma empresa e eu praticamente receber do cliente primeiro para depois pagar o fornecedor, isso é um modelo que te dá um respiro na necessidade de capital de giro. Ok? Então hoje, senhores, nós fizemos pinceladas em pontos importantes que o exame de suficiência costuma cobrar, dado o histórico, e depois, na sequência, a próxima aula, vamos fazer aqui alguns exercícios de custo de estoque, de cálculo de estoque, de valor de estoque, usando toda essa bagagem teórica que nós tivemos aqui. Ok? Combinado? Então, senhores, eu quero deixar uma fala para vocês, eu quero que vocês repitam isso aqui muitas vezes na sua vida. Sou aluno EAD sim, e é claro que eu vou estudar para passar no CRC. E é claro que eu vou passar.
ok? Então tá aqui ó, o link do canal, quero que vocês curtam aí e se inscrevam no nosso canal e compartilhem. Vamos fazer disso aqui um espaço de estudo, né? Vou organizar aqui alguns encontros ao vivo também, para que a gente possa aí fazer uma grande discussão, né? Um grande momento e você tenha aí um grande resultado lá na frente. Bons estudos e até o próximo. Um abraço do professor Jean Cavaleiro.